Como é que faz para desenvolver não só os adultos, mas também as crianças nessas competências que é o que faz a diferença na vida. Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio de Abrindo Caminhos. A cada semana eu entrevisto pessoas que são referência em espiritualidade, arte, ciência e que buscam ser a melhor versão de si mesmas. Além disso, pessoas que buscam cada vez mais autenticidade e expandir a consciência no mundo. E, para ser mais autêntico, ser a melhor versão de si mesma, inteligência emocional é essencial. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Tônia Casarim. Ela é mestre em educação pela Universidade de Columbia, em Nova York. Autora dos livros best-sellers, tem Monstros na Barriga, que ela fez aí, vendeu mais de 100 mil cópias, sendo feito tudo via crowdfunding, um lançamento independente, e o Tenho Mais Monstros na Barriga, que é a continuação do primeiro livro, que ajuda crianças e pais a identificarem e nomearem as emoções, e a importância que é você poder nomear suas emoções. Tônia atua nos pilares fundamentais do desenvolvimento emocional, ela é fellow de Lehman, ela ganhou o prêmio da Singularity University, ela palestrou lá. Atualmente ela mora no Vale do Silício, e inteligência emocional é um tema essencial numa sociedade que está cada vez mais focada em si mesmo e esquece das relações. As relações acabam se prejudicando, mas ao mesmo tempo a gente tem uma evolução grande em como as redes atuam para que a gente consiga se comunicar de forma mais saudável. Então, Tônia, seja bem-vinda ao Abrindo Caminhos. E aí eu queria, Tônia, que você começasse contando um pouco da sua trajetória, assim, se desde pequeno você queria trabalhar com educação, como é que foi esse processo, passar pela Singularity, a importância que teve para você. Então, acho que você pudesse dar uma geral na sua trajetória. Claro, pessoa que eu sabia exatamente o que eu queria, mas quando eu era menor, eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo e eu estudava na melhor escola da cidade, eu tinha bolsa de estudo, eu sou de Petrópolis, e meu irmão estudava numa escola pública. E aquilo me incomodava muito ter uma contradição tão grande dentro da mesma casa, né? Em tese, eu estudava na melhor escola, em tese, ele estudava na pior escola. E como família, meus pais fizeram os esforços, eu negociei um pouco de bolsa de estudos para ele numa escola, ele estudou numa escola particular, melhor, mas desde então, todas as minhas decisões de vida, de carreira, eu fiz faculdade de administração de empresas, muito mais por uma questão de sobrevivência, assim, não por paixão. Mas, no Brasil, sempre em crise, tá sempre alguém querendo contratar um administrador e eu precisava pagar minhas contas e trabalhar desde cedo. No ensino médio, eu falei, caramba, ferrou. Eu, ajudei uma criança em tese e todas as outras. E tinha um outro processo que era assim, o que eu quero fazer da minha vida? Porque todas as minhas decisões foram baseadas não no que eu queria, mas numa questão de ajudar meu irmão, minha família, enfim, e de sobrevivência. E percebendo nos meus 10 anos de carreira em organização, empresa e banco, eu percebi que as pessoas que eu mais admirava, elas tinham e eu me questionava isso, por que ninguém ensina isso? Por que ninguém ensina o que era chamado de liderança, ou essas características? E se ensinar, por que só começa a ensinar quando a gente é adulto? Por que não começa desde pequeno? E eu encontrei um campo na educação que se chama de competências socioemocionais e cultural, Nesse sentido, eu sempre quis estudar fora do Brasil, apliquei para o mestrado, passei para várias universidades, mas ganhei bolsa de estudos da Fundação Lehman em Columbia, em Nova York. Me formei lá em 2015, fiz meu mestrado, voltei para o Brasil, trabalhei numa empresa e foi quando eu escrevi o meu livro infantil lá. Então, o meu mestrado foi em educação, muito por isso, porque eu queria como é que faz para desenvolver não só os adultos, mas também as crianças nessas competências que é o que faz a diferença na vida, dentro de tudo que eu estudei. Isso não significa que português, matemática, história, geografia não são importantes, mas quais são as competências que ajudam as pessoas a terem sucesso ou se, de certa forma, stand out, ou de certa forma, chamarem atenção do que a média. E aí são essas características das competências socioemocionais, inteligência emocional. Começando já falou de inteligência emocional, acho que é um tema que ficou mais popular recentemente, as pessoas falando mais, mas acho que muitas vezes muito banalizado, Assim, é óbvio que você tem que ter inteligência emocional, mas assim, ninguém sabe muito bem o que é, e a gente fica muito preso também nas emoções que a gente não sabe lidar, não sabe entender, então a gente acredita que a gente é racional e toma as decisões racionais. A gente vê aí os governantes e principais executivos muitas vezes tomam decisões
que dá para perceber, olhando de fora, que tem emoções mal resolvidas ali, né? Então, queria que você falasse um pouco o que é inteligência emocional para você e para a gente aprofundar um pouco mais, para explicar para quem está ouvindo mesmo e para mim também, que eu acho que eu sei. Bom, a inteligência emocional é um conceito que existe há muito tempo, mas ele ficou famoso na década de 90 com um livro de título Inteligência Emocional, escrito pelo Daniel Goleman. Então, na década de 90 virou best-seller e, de certa forma, esse conceito se popularizou e ele comparava as lideranças com as pessoas, né, que ficavam num cargo médio. E o que fazia diferença, né, eram características relacionadas à inteligência emocional. Então, capacidade de motivar, empatia, autoconhecimento, né, saber ler o ambiente ou as relações, você entrar numa empresa, por exemplo, você entra numa empresa e você começa a mapear as relações, a cultura, o que pode, né? O não dito, né? Tem muitas coisas não ditas, as regras não ditas, essa consciência social. Esse é um conceito que ficou muito, muito popularizado nessa época. De lá para cá, a inteligência emocional se desenvolveu em vários campos, né? Trouxe a parte da inteligência social também, que se aprofundou, né? A questão da empatia, se colocar no lugar do outro, saber construir relacionamentos positivos e produtivos, e a inteligência cultural também, né, que tem muito a ver com a diversidade, né, não só cultural em termos de culturas diferentes, mas de lidar com pessoas diversas, né, e a gente vê hoje um crescimento e uma preocupação muito grande das empresas com diversidade, né, igualdade, sensação de pertencimento, inclusão, então tudo isso está em torno desse conceito de inteligência emocional que foi expandido, né? No mundo da educação, quando a gente fala de criança, o conceito que se fala mais se chama competências socioemocionais. É assim que eu até brinco hoje em dia, que tem o tal do soft skills, né? Que são que são também essas competências, e eu até falo hoje em dia, putz, o que não é a competência socioemocional? O que não é? Porque tudo virou, né? Tudo que não é técnico, cognitivo, virou competência socioemocional ou inteligência emocional, ou soft skills, né? Tem vários termos associados que tecnicamente não é exatamente a mesma coisa, mas para um fim mais de público geral, vamos usar como se fossem sinônimos, né? E então são competências relacionadas, por exemplo, empatia, persistência, resiliência, autoconhecimento, capacidade de lidar com o outro, construir relações positivas e produtivas, lidar com pessoas diferentes, diversas, né, diferentes de você, né? Mudar de perspectiva. Então são todas essas competências que são um conjunto de competências que formam esse grande conceito de inteligência emocional. São tão essenciais hoje em dia, né? Acho que esses termos que você usou são tão essenciais. A gente vive numa sociedade, assim, olhando nos últimos anos mesmo, cada vez mais as pessoas focadas em si mesmo, né? Não sei quanto isso tem a ver também com a educação das crianças, mas com essa ideia de eu, né? A gente vê governante, a gente não tem uma preocupação genuína com o outro, né? Você trouxe empatia, né? Que é um conceito também que ficou muito popularizado. Você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. Desde as grandes religiões já se falava disso, né? Mas a gente vive numa sociedade assim, na minha interpretação, muito focada no eu, as coisas para mim, né? E essas capacidades que você está trazendo, elas são interrelacionais, elas passam por uma relação, né? O que você acha que é um caminho para as pessoas, assim, ou para a sociedade como um todo, a gente sair desse lugar do eu, tudo para mim, tudo para ontem, tudo, e para ir nesse lugar de que realmente, no budismo eles chamam de interbeing, né, que é nós todos somos interdependentes, né, então como desenvolver na prática essas capacidades individualmente e coletivamente? Interessante você trazer isso, porque até nas minhas palestras, né, eu tenho uma metodologia que eu separo, né, eu falo o nós e o mundo, né? Então, se eu pudesse categorizar todas essas competências, elas estariam nesses 3 grandes círculos, né? Que são círculos que eles não são fechados em si, porque você aprende muito também nas relações, né? Então, competências relacionadas ao eu, como, por exemplo, o autoconhecimento, você conhece muito sobre você quando você se relaciona com o outro vai te dando feedback, né? Vai te mostrando que, assim, putz, às vezes você reage muito aqui, né? Você fica muito nervosa quando alguém fala isso. Você aprende sobre você mesmo nas relações. Então, são círculos que não são fechados, mas eles se relacionam. Então, o eu, o nós e o mundo, de fato, são 3 grandes círculos
E é um framework que eu desenhei justamente porque eu acho que nós somos indivíduos e a gente quer melhorar, e para a gente tomar decisões que fazem com que a gente seja mais feliz como indivíduo, a gente precisa se conhecer. Então, tem várias competências relacionadas ao eu. Mas também somos seres sociais, o ser humano é um ser social. Não é à toa que agora, com a pandemia, muita gente está sofrendo questões de saúde mental, crescendo muito porque está sozinho em casa ou não está se relacionando com outras pessoas, né? O ser humano tem essa necessidade. E a gente aprende muito com o outro, né? E esse nós, quais são essas competências que fazem com que a gente, de fato, aprenda e se desenvolva. Então, quanto melhores indivíduos, vamos ser melhores profissionais, melhores cidadãos para construir um mundo melhor. Né? Então, esses 3 círculos, eu acho que eles encaixam bem essas competências. E, obviamente, a gente está sempre tomando decisão, né? E essas decisões impactam a gente mesmo, as relações impactam o mundo, né? As pequenas decisões que a gente toma na nossa vida, apesar de, para muitas pessoas, não ser tão claro, não ser tão tangível, mas isso de fato acontece, né? As nossas decisões, elas impactam a nossa vida, as nossas relações e também o mundo. E a gente vive num mundo que é muito competitivo, assim, né? Que você sempre tem que estar sobressaindo, sempre tem que estar... Desde o darwinismo, assim, né? Que tem essa ideia de seleção natural, os melhores, os mais fortes vão sobrevivendo. A colaboração acaba ficando em segundo plano, né? Assim, eu acho que muitas das coisas a gente evoluiu graças à colaboração, que muitas vezes veio por uma guerra ou por um desastre que gerou a competição, mas foi a colaboração ali que fez a gente evoluir, né? Tem um conceito também de antifrágil, né? Que é a gente ser antifrágil. Eu queria que você trouxesse um pouco essa questão você trouxe do eu, nós e o mundo. Então, como é que quem está ouvindo a gente, pô, eu me interesso por isso, eu começo a identificar em mim coisas que são muito egoístas, ou que eu tenho dificuldade de me relacionar, eu me desperta uma raiva, me desperta um nojo de outra pessoa, eu não consigo me relacionar com outras pessoas, seja por diferentes classes sociais, gênero, raça, enfim, acho que são várias formas que a gente tem de categorizar e separar as pessoas, né? Mas o que você vê na essência, assim, características ou práticas que a gente pode ter para evoluir mesmo, para ir do eu para o nós, do nós para o mundo? Hoje em dia a gente colabora muito mais, né? No mercado de trabalho, os times, as empresas são muito mais colaborativos, os times precisam se relacionar. Então, de fato, isso é real. E a gente sabe que a gente alcança resultados muito maiores e melhores quando a gente colabora, né? A gente tem diferentes perspectivas e pontos de vista, né? A gente é melhor quando a gente está junto, né? Então, para resolver algum problema, para criar alguma coisa, a colaboração é sempre muito positiva e as pesquisas já mostram isso. A diversidade também, né? A diversidade é fundamental para a inovação, né? Se você só tem uma visão, isso é muito prejudicial para o resultado do negócio, né? A inovação é um problema. Mas uma coisa que eu falo sempre é que o que a gente sente, né? Você trouxe a questão da raiva, do nojo, a emoção, né? O que a gente sente impacta a forma que a gente pensa, que impacta o meu comportamento, a forma que eu vou agir, e que impacta o resultado da ação, a performance, qualquer que seja. Então, por exemplo, eu vou dar esse exemplo que eu gosto de dar, e ele é bem didático. Eu fui uma vez dar uma entrevista no programa da Fátima Bernardes, Encontro, né, falando do meu livro, e era ao vivo o programa, e ela chamou a participação de alguém na plateia, e um momento que a pessoa contou que faltou inteligência emocional. E basicamente a história era a seguinte, a moça falou lá, sabe o que é, Fátima? É que o meu chefe falava comigo, ele botava o dedo na minha cara. E eu não gostava que ele botava o dedo na minha cara, mas toda vez que ele ia falar comigo, ele botava lá o dedo na minha cara e eu não gostava. E a Fátima Bernardes falou, mas e aí, o que você fez? E a próxima vez ele foi falar comigo, botou o dedo na minha cara, eu já tinha falado para ele não botar o dedo na minha cara, eu fui lá e quebrei o dedo dele. Falei, meu Deus, né? Audiência enorme, Globo, né, e tal. Ao vivo, eu rezava para a câmera não estar na minha cara, porque eu devo ter feito uma cara assim de horrorizada e não tem como esconder as expressões faciais naquele momento. Mas basicamente ela sentia raiva, né, do chefe, e ela pensava, né, então que a emoção que ela sentia era raiva, ela pensava, meu chefe não me respeita, o que eu vou fazer com isso? Qual é o meu comportamento? Eu vou quebrar o dedo dele e eu vou ser demitida, é o resultado, né? Ela continua sentindo raiva do chefe, mas em vez de pensar, por exemplo, que ele não me respeita, eu posso pensar, putz, ele não sabe fazer diferente. Ele não sabe falar diferente.
E aí, em vez de quebrar o dedo dele, o meu comportamento vai ser falar com ele só por telefone, ou manter uma distância, ou sei lá qual é a solução criativa que ela vai ter, e eu não vou ser demitida. Eu nem sei, afinal de contas, se ela foi demitida ou não, imagino que sim, mas porque me deu um branco naquele momento. Mas só para perceber que existe, que as emoções, né, o que a gente sente, impacta o que a gente pensa, que impacta o nosso comportamento, impacta o resultado da ação. Então, quando a gente sente raiva de alguém, a raiva, ela é uma informação, né, do nosso corpo, ou um nojo de alguém. Ela é uma reação química e ela é um dado, ela é uma informação. Ela não necessariamente é consequência, né, ou vai se transformar na consequência do seu comportamento. Dado que você tem essa informação da emoção, você pode pensar e repensar o que você acha. Então, se eu tenho nojo de você, por exemplo, é que você me irrita por alguma coisa, né? Putz, o Rick tá me irritando. E aí, em vez de pensar que ele tá me irritando, né? Eu falo, putz, talvez seja o jeito dele. E tudo bem, porque eu também tenho o meu jeito, né? Então, esse processo cognitivo de o que eu penso sobre o que eu sinto é o primeiro passo para você construir relacionamentos mais produtivos, né? E uma coisa muito importante que a gente não falou aqui é a gente saber dar nome ao que a gente está sentindo. O nosso vocabulário emocional ele é muito restrito. Eu escrevi o livro Tem Monstros na Barriga, esse é um dos principais motivos, né? Eu, quando tinha meus 20 e poucos anos, eu falava que eu estava me sentindo bem, mal ou esquisita, e nada disso é emoção, né? E esse era todo o meu vocabulário. E, na verdade, o fato da gente saber nomear o que a gente pensa é fundamental até para a gente conseguir regular as nossas emoções, né? Já tem um pesquisador chamado Daniel Siegel, ele fala que dar nome às emoções já é uma forma de regular as suas emoções. É só você falar, eu estou ansioso, já diminui o nível de ansiedade ou o grau da sua ansiedade, por exemplo. Então, dar nome às emoções é muito importante. E o livro Tem Monstros na Barriga vem com esse propósito de ajudar as crianças a desenvolver esse vocabulário emocional. E não só as crianças, né? Eu falo que é um livro infantil, mas para crianças até 100 anos, porque tem muitos adultos mesmo, né? Mesmo, e eu era uma adulta e eu não sabia dar nome às emoções. E ele veio com esse propósito. Então, as emoções, elas são um dado, uma informação, e a forma que a gente pensa sobre elas, que a gente processa aquela informação, que a emoção é uma informação, a gente consegue mudar o nosso comportamento e tomar uma decisão do que a gente vai fazer com aquilo, com aquele nojo, com aquela raiva. Né? Eu quero continuar sentindo raiva ou eu posso pensar diferente sobre aquela informação? Pensar e o sentir, é a conexão entre eles. A gente acaba separando totalmente, né? Até o lado racional e emocional, masculino e feminino. Eu entrevistei um psicólogo aqui, o Leonardo Freitas, ele falou assim, o homem ou ele tá de boas ou ele tá nervoso. O negócio, você deu 3, já é bem mais do que muita gente consegue identificar. E aí, então, eu queria voltar um pouco na sua trajetória, né? Você contasse um pouco para a gente da Singularity, eu sei que você ganhou um prêmio lá, e como é que foi, o que é a Singularity, para quem não conhece, eu já ouviu falar, queria que você contasse um pouco. Claro. Em 2017, eu tinha terminado meu mestrado em 2015, eu estava no Brasil e tinha um prêmio chamado Global Impact Challenge. E vários amigos meus estavam recomendando, eu nem sabia desse prêmio, vários estavam recomendando, você devia fazer, se inscrever. E eu me inscrevi nesse prêmio no Brasil, e era um prêmio da Singularity University. A Singularity, na verdade, ela não é uma universidade, né, formal, assim como tem no nome, mas ela é um think tank, né, uma instituição que está pensando sempre no futuro, o que vai acontecer, as tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial, impressão 3D, o blockchain, e todas essas coisas que aqui no Vale do Silício parece que é um diálogo e é muito natural, mas a gente sabe que isso não é realidade para o mundo, né? Então, por exemplo, impressão 3D, inteligência artificial, CRISPR, que é a tecnologia de manipulação genética. Então, é uma universidade que está olhando o futuro para fazer grandes transformações, né? E aí eu ganhei esse prêmio, porque eu apresentei o meu trabalho, e o prêmio foi ficar 3 meses aqui no Vale do Silício, na sede da NASA, e éramos 90 pessoas na época, de vários países diferentes, aprendendo sobre os desafios do mundo, as questões sociais, e sobre também as tecnologias exponenciais, e como a gente pode usar essa tecnologia para resolver os problemas do mundo.
Eu até, na época, me surpreendi por eu ter ganhado o prêmio, porque a minha abordagem é muito humana, é um olhar humano sobre todo o lado tecnológico. Até nas minhas palestras, eu até chamo o meu trabalho, e eu chamo um pouco do que a gente tem, eu falo sobre a tecnologia humana, né? Que é isso, sobre as emoções e a forma que a gente processa, o nosso mindset, é isso que a gente precisa para o mundo ser melhor. Então, não adianta as tecnologias serem exponenciais, porque no fundo, nós, as pessoas que são exponenciais, as pessoas que podem tornar a tecnologia exponencial, né? Por trás da tecnologia estão as pessoas. Então, eu acho que essa minha visão humana sobre as coisas, eu acho que fez com que eu ganhasse esse prêmio justamente por fazer esse contraponto com uma tecnologia tão forte, né? E tão pulsante aqui no Vale do Silício. E foi uma experiência incrível, eu conheci gente de todos os lugares do mundo, foi muito intenso, porque a gente tinha aula desde manhã muito cedo, até 2 da manhã, e caramba, muita coisa na cabeça, não tinha tempo nem de processar, né, aquele tudo de informação, mas foi uma experiência muito importante para mim, justamente por me abrir a cabeça sobre as possibilidades do mundo e o que estava acontecendo no mundo em que eu não sabia, né? Eu não sabia que já tinha gente fazendo manipulação genética com tecnologia, eu não sabia que já existiam pessoas que estavam fazendo impressão 3D no espaço, porque imagina se quebra um parafuso na estação espacial, você tem que mandar um parafuso novo para trocar? Não, né? Se eu tiver uma impressora 3D lá, eu mando só o arquivo, e é muito mais rápido do que mandar um parafuso, né? Mais rápido, mais barato, e aí então, assim, tem várias coisas super interessantes, né, que eu aprendi, abriu a minha cabeça, e foi uma experiência incrível. E até hoje, em 2018, eu dei uma palestra no Singularity Summit no Brasil, que é um grande congresso, e eles fizeram no Brasil a primeira vez em 2018, e eu trouxe de novo, né? Eu falei, vocês têm certeza? Porque eu não falo nada de tecnologia, eu falo sobre tecnologia humana, vocês querem mesmo que eu fale? Né? Vão ter aqueles 2.000 executivos querendo ouvir sobre inteligência artificial, e eu vou falar sobre emoção. E eu realmente acredito que quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais humano a gente precisa ser. A gente sabe que tem muito viés nesses produtos tecnológicos, né? O que, por exemplo, quem programa são homens brancos, então reconhecimento facial, tem vários softwares, né, várias inteligências artificiais de reconhecimento facial, por exemplo, que não consegue distinguir duas pessoas asiáticas. Eu preciso ter asiático programando, porque ele consegue ver quais são né, onde é que está a diferença. Negro, por exemplo, reconhecimento facial, tem uma pesquisadora do MIT que fez um processo em que inteligência artificial não consegue reconhecer, né, mulheres negras. Acham que são homens, por exemplo. Então, isso tudo num mundo que a gente vive tão diverso, né? E se a gente quer abrir esse espaço e quer ser um mundo melhor, a gente precisa trazer esse lado humano, a gente precisa trazer diversidade para a tecnologia, a gente precisa trazer indivíduos diferentes, com visões diferentes, senão nossa tecnologia vai sempre funcionar para o homem branco. Né? E todas as outras pessoas no mundo, somos 7 bilhões de pessoas, então acho que isso é uma questão super importante, relevante, e a gente está falando de emoção, né, também. Como é que você acha que essa pessoa se sente quando ela usa o reconhecimento facial do iPhone dela e ele não funciona? Então, enfim, acho que tem muita coisa que o mundo tecnológico aqui no Vale do Silício precisa aprender e evoluir. Acho que tá no caminho, começa a se despertar para isso, até por uma pressão social também, mas a gente tem um caminho ainda longo. É essencial mesmo, assim, tecnologia humana, eu gosto muito dessa expressão, né? Eu tinha visto essa palestra sua lá, eu vejo, assim, eu tendo morado no Vale do Silício também por 2 anos, e tendo trazido aqui no podcast também o Davi Lauan, o Marcelo do Rio, que são pessoas assim como você que estão morando aí, eu sinto que tem muito essa busca pela exponencial, mais, e muitas vezes eu me sentia muito esse lado humano, me faltava muito, assim, eu sentia as pessoas muito competentes, melhores mentes que eu já trabalhei, assim, juntos, e ver e construir, mas muitas vezes eu via, faltava uma alma, assim, né, que eu acho que está traduzindo para as emoções, para o humano, eu nunca conseguia tangibilizar o que faltava, né, mas me parecia muitas vezes era um lugar que
foi para buscar o reconhecimento, tem um custo de vida alto, tem uma competição muito grande entre as pessoas, e por ficar nesse nível mesmo, acabavam se produzindo somente coisas que melhoravam o conforto de pessoas ricas já, e os maiores problemas do mundo, que é o que o Vale do Silício começou, e assim que o pioneirismo todo que tem ali, na minha visão, ele está se perdendo porque acabou ficando uma competição muito grande. A própria cidade de São Francisco mudou muito, que eu acho que o que você está trazendo e o fato de você ter ganhado esse prêmio e de estar em evidência com esse assunto, eu acho que é uma volta a isso, né? Porque como é que a gente vai construir coisas que resolvem o mundo mesmo, de verdade, se a gente está preocupado em agradar nosso ego, nossa criança ferida, enfim, não quero nem entrar ainda em questões de terapia ou meditação, mas eu queria ouvir um pouco dessa tua experiência aí morando no Vale do Silício e como, assim, tendo ganhado esse prêmio, as pessoas têm levado isso a sério. É somente essa minha interpretação, assim, que as pessoas são muito no nível mental e nessa competição mental, ou você vê uma mudança de fato aí nesse celeiro aí do pioneirismo? Eu vejo que existe uma onda do humanismo no mundo, né? Acho que existe sim uma tendência do humanismo e uma busca de forma geral. Como é que isso se traduz na prática? Acho que qualquer coisa que eu fale aqui eu vou generalizar, mas as empresas aqui estão contratando pessoas responsáveis por diversidade, inclusão, igualdade, belonging, né, que é pertencimento. Então, estão tentando contratar gente diversa, né, para trazer esse olhar diferente para dentro das empresas tecnológicas, para ter essa diversidade que é tão importante para a inovação. Elas estão começando a reconhecer isso e estão começando a contratar pessoas. Então, assim, você vê um movimento. Isso significa que se eu contrato um Chief Officer of Diversity, né? Então, um C-level de diversidade. Isso significa que a cultura da empresa é uma cultura que aceita a diversidade? Não necessariamente. Acho que existe um preconceito, eu sinto preconceito aqui, por ser latina, mulher, o inglês não ser perfeito, por mais que eu tenha uma formação incrível, acho que todo mundo passa por esse processo de preconceito, sim. Existe um movimento, mas ele está longe de estar no lugar que eu gostaria, mas existe uma movimentação, assim, acho que as empresas começam a falar sobre isso, começam a falar sobre liderança inclusiva, começam a falar sobre segurança psicológica, que vem de um estudo do Google, né, de alguns anos atrás, que é o que faz os times terem alta performance. São várias coisas, mas uma das principais é você ter a psychological safety, né, que é essa segurança psicológica em que você pode ser quem você é, você se sente seguro para dar a sua opinião, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, você não tem medo, né? Então, a segurança psicológica tem a ver com isso, a falta de medo num ambiente seguro. Então, começa a existir esse tipo de debate, mas vamos combinar que transformar culturas demora muito tempo. Né? E transformar cultura significa transformar pessoas. Então, todo o processo de transformação digital, até que muitas empresas no Brasil estão fazendo, ele passa por um pilar que é a segurança psicológica, né? Eu não vou dar uma ideia nova se eu achar que meu chefe, que eu vou errar, que meu chefe não está pronto para ouvir alguma coisa, né? Então, a segurança psicológica, para mim, é um pilar. Então, de certa forma, Rick, eu acho que sim, tem um movimento, ele ainda é um movimento inicial, eu diria que é uma semente. Claro que algumas empresas são um pouco mais avançadas do que outras, mas até politicamente, para as empresas, é importante mostrar que elas têm um cargo agora de alto nível que tem uma mulher negra, e geralmente, assim, esses cargos são mulheres negras, né? Eu acho que existe uma preocupação, um movimento e uma intencionalidade, mas ainda está longe de estar num lugar maduro em que a gente possa falar sobre abertamente, porque tem muito preconceito e os processos não estão desenhados, né? Então, por exemplo, a empresa fala, eu sou diversa, eu aceito qualquer tipo de raça, cor, religião, né? Sou uma empresa aberta. O processo de contratação, ele é um processo que não tem diversidade imbuído ali, né? Então, ele não busca... As empresas, por exemplo, que contratam aqui, tem mais chance de ser contratado se alguém te indicar. Se você é um homem branco, a probabilidade de você conhecer homens brancos é muito maior do que você conhecer uma mulher negra. Então, o próprio processo que é normal, é humano, né? Você conhece pessoas do seu ciclo parecidas com você. Então, você perpetua, de certa forma, né,
todo mundo ser igual. Então, assim, eu estou dando um exemplo pequeno, mas, de certa forma, ele perpetua. Então, a gente precisa começar a rever alguns processos também, né? Contratar uma pessoa responsável pela diversidade é um primeiro passo, mudar essa cultura e até o próprio viés, né? Temos vieses não cognitivos, o ser humano tem um viés não cognitivo de ter pessoas parecidas com ele, contratar pessoas parecidas com eles, né? Então, de certa forma, é um processo bem difícil até, mas existe sim uma semente plantada e um movimento. Acho que leva tempo para mudar essa cultura, mas essa é a minha percepção daqui. Estamos caminhando de alguma maneira, né? Para mim, o livro do Harari, o Sapiens, 21 lições para o século XXI, começaram a me mostrar toda essa importância, né, do que está acontecendo com a inteligência artificial e quem está tomando as decisões nelas, né? E acho que agora a gente está num movimento muito ainda pequeno, perto do que precisa ser, né? Mas com uma tendência de aceleração, parece, de a gente olhar para mais questões humanas, de diversidade, que eu acho que para muitas pessoas é uma coisa muito nova e muito absurda, mas para muita gente é óbvio, a gente está atrasadaço, assim, né? Então a gente vive por mais uma polarização que a gente está vivendo, acho que no mundo hoje, né? Entre todas elas, né? Você passou agora há pouco também, comentou sobre o seu livro, né? E eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de escrever. Tem Monstro na Barriga, você tem 2 livros publicados. Como é que foi a decisão de escrever o livro? Como é que foi esse processo de escrever? E já entrar até no tema, né? Que eu gostei muito, não sei se você que escreveu essa expressão ou que eu vi em algum lugar, que é essa robotização das crianças que acontece hoje em dia, né? O processo do livro, ele foi justamente como eu crio uma ferramenta, se eu percebi como adulta que eu não sei dar nome ao que eu sinto, como é que o adulto vai ensinar a criança? Porque a gente tem um grande problema, se esse é um dos primeiros passos para desenvolver inteligência emocional, e a criança não tem esse vocabulário, e se eu ensinar só os adultos, eu vou perpetuar por anos, eu vou estar sempre enxugando gelo, né? Então, de que forma eu posso criar uma ferramenta para ajudar as crianças a desenvolverem esse vocabulário e também ser uma ferramenta para os adultos ensinarem as crianças, dado que eles também não sabem. Então, a ideia do livro veio por isso, eu brinco que até foi um pouco egoísta, porque foi um livro que eu gostaria de ter tido, então, já que eu não tive, eu vou escrever. E foi um processo muito rápido até, na verdade, eu escrevi durante o meu mestrado. Eu tive a ideia numa aula de game design, que era design de jogos. Escrevi, assim, em uma semana. Depois o processo de refinamento demorou um pouco mais, porque eu testava com criança e tentava entender se aquela linguagem fazia sentido, quais eram os momentos que eles sentiam, né, aquelas emoções. E o primeiro livro são 8 monstros. O personagem principal é o Marcelo, que aliás, eu tento explicar para o meu marido, que se chama Carlos, quem é o tal do Marcelo. Eu não sei de onde veio isso. Então, essa até tem criança que quando me conhece e sabe que eu escrevi o livro, e adoro o livro e tal, ela olha para o Carlos e fala: "Oi, tio Marcelo". Eu fico: "Ai, meu Deus". Por isso você escreveu o 2, no 2, os dois. Mas, enfim, eu acho que no meu inconsciente, eu acho que quando eu escrevi, eu falei, vou chamar de Marcelo, e depois eu troco, e acabou ficando. Eu acho que foi por causa do Marcelo Marmelo Martelo, que era um livro da minha infância, mas, assim, a verdade é que eu não sei direito. Mas o Marcelo, eu escolhi ser um menino até de propósito, porque a gente tem na nossa sociedade a forma que a gente educa os meninos é que eles não podem sentir, eles não podem expressar as emoções, e a única forma que eles têm de expressar é pela raiva, pela briga, violência. Para mim foi muito importante trazer um personagem menino. E aí o segundo livro foi um pedido das crianças que adoraram o primeiro livro. Aliás, o livro virou um best-seller, mais de 100 mil cópias vendidas. Eu fiz de forma independente, num crowdfunding, assim, aquelas vaquinhas virtuais. E eles falavam: "Tia, mas não tem o monstrinho da frustração. Tia, não tem o monstrinho da culpa. Tia, o monstrinho da vergonha". Eu falei: são emoções mais complexas. Aí eu escrevi o segundo livro, tem mais monstros na barriga, com essas também 8 monstros, um pouco mais complexos. E esse ano eu lanço o terceiro, ABC dos Monstros, para fechar o último livro da série.
justamente, né, para dar essa ferramenta para não só para crianças, né? Muitos adultos usam o livro, psicólogos usam nas suas práticas no consultório, professores. Então virou um livro que é uma grande ferramenta e é muito gostoso assim receber o feedback, receber crianças que amam o livro e fotos. E eu criei de uma forma que as crianças podem desenhar seus próprios monstros e responder algumas perguntas, como por exemplo, quando você sente o monstro do medo? Como é que você sabe que ele está na sua barriga? Como é que fica seu rosto e seu corpo? De certa forma, eu estou provocando reflexões, não só para a criança entender quando ela sente aquilo, mas também quando você percebe que outra pessoa está com aquele monstro na barriga, como é que ela fica, né? Para saber ler as expressões faciais, porque a gente também se relaciona muito. As relações são feitas também de como é que você lê o outro, né? Então, acho que o livro veio muito nesse processo. Foi uma jornada incrível, super gostosa. Todo dia eu recebo vídeo, foto nas mídias sociais de criança com livro, gente recomendando o livro, o desenho de monstro do livro, e virou um grande movimento, na verdade, parte do vocabulário de muitas crianças, né, que falam agora, ai, tô com o monstro do medo na barriga, e isso já é incrível, parece que o livro, ele dá a permissão de sentir para as crianças, e muitas vezes a gente não tem. E é um pouco isso que eu falo da robotização, né? O nosso processo de educação, muitas vezes, ele é um processo que quer ensinar as crianças não a se desenvolver, mas ensinar a forma de fazer, né? Esse é o jeito certo de fazer. E não tem jeito certo de fazer. Quem disse que esse é o jeito certo? Então, eu acho que o fato da gente trazer esse lado humano da educação e permitir as crianças a sentirem, e também os adultos, eu acho que o livro também traz essa conexão, essa troca em que o adulto também fala quando o monstro do medo aparece na barriga dele, quando ele tinha a sua idade, né, do filho, quando aquele monstro da vergonha aparecia na sua barriga. E isso desmistifica também, a criança olha para o adulto e fala, caramba, você também sente medo? Caramba, você também tem vergonha, né? E cria um espaço seguro, né? De novo a gente falando da segurança psicológica no ambiente de trabalho, mas eu estou falando dela também em casa, esse espaço seguro em que você pode ser vulnerável, que você pode sentir, né? E isso, eu acho que o livro possibilita isso nas famílias, nos consultórios, nas salas de aula. Mas acho muito essencial, importante mesmo, olhando para a minha jornada, assim, eu vejo que na minha casa era muitas conversas, de certa forma, superficiais, ou coisas boas, ou do humor, coisas que bem-humoradas, mas quando eram assuntos mais sérios, que a gente não sabia lidar com essas emoções mais difíceis, a gente meio que não sabia fingir que não estava acontecendo, assim, né? Então, vejo que é um padrão que acontece bastante, assim, não só comigo, mas muita gente, por não saber lidar com certas emoções, ou julgá-las erradas, né? Ou eu sou uma pessoa má porque eu sinto isso, então eu tenho que esconder isso, então cria um círculo vicioso, né? Então, esse conhecimento que você traz, o livro, acho que é tão essencial para as famílias, para as escolas, para aprender a lidar com emoções. Por isso que eu quis dizer, usei até a palavra banalizada, porque é uma coisa, não, eu sei o que é o medo, né? Eu sei o que é raiva, né? Mas você sabe mesmo, né? Acho que assim, eu gostei muito do nome, assim, tem um monstro na barriga, né? Primeiro já tem, deixa eu entender, tá dentro de mim, é um monstro, o que que é, né? Então, acho que, assim, entrar em contato com as emoções, e como você trouxe, principalmente para os homens que somos criados para, não, tem que fazer, prover e vencer, e criar essa sociedade que está tão, com tantas questões para serem trabalhadas, mas eu acho que muito está na base de como a gente trata as crianças, assim mesmo, né? Como a gente se relaciona com as crianças, mas se nem a gente tem esse trabalho prévio de autoconhecimento, de saber nomear as emoções, como é que a gente vai passar? Sejam professores, sejam pais, assim, né? Isso no Brasil e no mundo, né? Assim, eu queria saber um pouco, você comentou um pouco do Vale do Silício, como é que estão as coisas aí, né? E como é que você vê o Brasil nesse movimento, tanto das crianças quanto dos adultos em relação à inteligência emocional, nessas duas experiências que você tem, né? Aí no Vale do Silício e no Brasil. Eu acho que existe sim, como eu falei, existe uma onda de humanização de forma geral no mundo. As escolas hoje buscam, de novo, generalizando, buscam trabalhar essas competências socioemocionais. Claro que a forma é muito importante, então tem escola que vende pacote, né? Você tem programas de socioemocional, eles assim não funcionam. Porque a grande verdade é que você tem que dar várias oportunidades para a criança praticar aquilo.
não é porque você vai dar uma aula de empatia que a criança vai sair empática, né? E aí acabou, você nunca mais precisa desenvolver isso ou falar sobre isso. A gente sabe que não é assim, é um processo de vida inteira. Mas, por exemplo, eu desenvolvi o currículo de inteligência emocional e social em parceria com o Instituto Ayrton Senna para Sobral, que Sobral é uma cidade no interior do Ceará, é o melhor índice de educação pública brasileira, o melhor IDEB, né, que é o índice de educação pública brasileira, entrada com as outras matérias. Então, ensino empatia com português, eu ensino persistência com matemática, né, e virou política pública lá. Então, hoje, mais de 100 mil alunos já usaram o currículo que eu desenhei com o meu time, a minha equipe na época, e eu fiz a formação de 500 professores, então isso é muito legal saber que existe, sim, esse olhar, essa preocupação no Brasil, principalmente com a escola pública, e isso é um movimento no mundo, as pessoas ainda não sabem direito como fazer, o professor não foi ensinado a fazer isso, né, e também precisa trabalhar nele mesmo, assim como todos nós, os adultos. Então tem uma questão também da formação do professor e como é que as escolas estão conseguindo incorporar isso nas suas práticas pedagógicas para conseguir desenvolver nas crianças. E aí você falou agora há pouco também você comentou sobre a robotização, né? O que significa isso, né? E eu vejo que tem um aspecto nosso, que é a espontaneidade, que não tem muito espaço nessa cultura que a gente vive mesmo, nessa sociedade que a gente tem que produzir mais e tá sempre aprendendo, tá sempre fazendo, né? Como é que você vê o papel da espontaneidade, como desenvolver mais e o que você vê que está acontecendo hoje, que a gente tem perdido, assim, né? Eu vejo que assim, as crianças têm muito mais, são cada vez mais moldadas para serem de acordo com o que é esperado que elas sejam, né? Uhum. É interessante você falar isso, eu acho que tem uma característica, eu escrevi um livro recentemente com outros autores, meus amigos, que se chama Core Skills, né, em português, tá já à venda na Amazon, a gente lançou em agosto, e uma das Core Skills que a gente colocou é a autenticidade, né? E a autenticidade, na verdade, ela é você poder ser quem você é. Tem a ver com essa espontaneidade, mas tem a ver com a segurança de você também saber quem você é e poder ser quem você é, né? Então, eu acho que a autenticidade é fundamental hoje, porque não só você se sente melhor como ser humano, né? Você se aceita e existe uma aceitação social, como também você sendo quem você é, a sua perspectiva, ela agrega muito em qualquer lugar que você esteja. Não tem ninguém igual a você. Eu acho que até tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Seja você mesmo, todos os outros já foram pegos, né? Já existem todos os outros. Seja você mesmo, que você é a melhor coisa que você pode trazer é ser você, ser a sua versão que você é único. E eu acho que é um pouco isso, assim, tem uma dificuldade hoje, porque a gente quer, o ser humano tem uma necessidade de pertencer. E às vezes, para pertencer, ele precisa se igualar ao outro. E aí eu acho que ao longo do processo de amadurecimento, a gente vai percebendo que o que a gente precisa mesmo é ser a gente mesmo, e que a gente vai pertencer e ser aceito e amado, né? Que é tão básico, todo ser humano quer ser aceito e amado por quem a gente é, independente de qualquer coisa. Então, acho que faz parte do processo de amadurecimento aí, a jornada individual de cada um. É o propósito desse podcast, que cada um possa ser a melhor versão de si mesmo, né? Acho que eu até li recentemente uma frase que assim, ser diferente pode ser o seu diferencial. Porque assim, às vezes a gente tende a ir para o caminho mais seguro, o caminho mais fácil, que é o caminho já traçado por outras pessoas, né? Mas o que a gente está aportando, né? E aí, acho que a gente está caminhando já para o final do nosso papo, mas o tema da autenticidade, que você tocou, me chama muito, que a gente também vive nessa febre de desenvolvimento pessoal hoje em dia, né? Tipo, como é que eu estou sempre me evoluindo? E eu olho, sei lá, o Trump é um cara autêntico, de alguma maneira, assim, né? O cara é autêntico ali, né? Como é que você vê, para a gente balancear a autenticidade com o desenvolvimento pessoal? Porque eu posso ser autêntico e causar dano para o mundo, por exemplo, né? Mas eu posso estar sempre me desenvolvendo e perder essa minha essência, né? Eu acho que é uma escolha, né? É uma escolha. E eu acho que quando você fala que o Trump é autêntico, eu concordo, ele é autêntico e ele expressa a autenticidade dele da forma singular no mundo. E eu acho que isso é uma característica dele. Eu acho que existe uma questão de conexão com seus valores, né? Ele é autêntico, mas os valores dele são valores que não necessariamente são os seus. Eu imagino que
ele está conectado com os valores dele lá, mas eu acho que ele é um caso extremo, né? Quem você é, deve ser quem você é, ser capaz de influenciar as coisas externas, né? Que acabam descartando as que são irrelevantes para você. Então, acho que tem uma conexão com os valores também. O que eu acredito e o que eu quero para o mundo. Eu acho que ele acredita e quer para o mundo que ele está fazendo, que é totalmente diferente do que eu acredito. Então, eu vou continuar conectada, sendo autêntica comigo mesma. E eu acho que isso é parte também de você aceitar que o ser humano é um ser diferente de você. Eu sinto muita raiva do Trump, né? Mas eu preciso aceitar que ele e muitas pessoas nos Estados Unidos acreditam nas mesmas coisas que ele. E se a gente continuar alimentando só essa raiva de que eu sinto, por exemplo, eu acabo reforçando uma polarização e não consigo diálogo. Eu não consigo conversar, porque eu vou estar completamente imbuída dessa raiva, desse sentimento tão forte, e achando que o outro está errado, né? Eu brinco que tem tem a minha visão, a sua visão e a verdade, né? Nem a minha nem a sua estão certas. E eu acho que parte desse processo, pelo menos para mim, é construir esse diálogo, pelo menos entender o outro, né? Pelo menos ouvir o que o outro tem para falar e ser curioso. Então, acho que essa autenticidade depende do que você quer também, qual a sua intenção, quais são os seus valores e o que você quer, que decisão você vai tomar. Porque eu acho que a autenticidade, ela não basta só ser autêntico, né? A gente está falando de valor aqui, o que você quer criar para o mundo. Eu acho que essa intenção e conhecer seus valores é outra coisa fundamental. Eu faço um exercício com várias pessoas, meus alunos, de escolher seus valores, né? E você pergunta quais são os seus valores, e ninguém sabe dizer, assim como você está se sentindo. Mas fala uma emoção, não pode falar bem, mal ou esquisito, não. Tem que ser o nome de uma emoção. E as pessoas não sabem, né? Então, é um processo de autoconhecimento, de você reconectar e até avaliar o quanto você está vivendo, de fato, os valores que você acredita. Né? Então, eu conheço gente que fala que o valor é família, mas nunca tem tempo de ficar com a família, está sempre viajando a trabalho. Opa, peraí, então o seu valor realmente é família? Ou é legal falar que o valor é família, ou de repente não é, e tudo bem. Mas onde é que está esse lugar dos valores, né? Onde é que eles se conectam? Começa com essa honestidade aí de se poder reconhecer o que é mesmo, né? Tem muitas crenças limitantes que a gente acaba tomando como verdadeiras e vivendo a vida com base nesses... A gente acredita que tem um valor, na verdade, é alguma crença que a gente tem. Muitas vezes você trouxe um pouco do pertencimento, né? Medo de não pertencer ou não aceitação, muito medo da escassez também, né? Acho que também por vários traumas que a gente teve nos nossos passados aí, né? E aí você falou um pouco da aceitação, né? Acho que como é que você vê esse balanço entre aceitar as coisas como estão hoje, né? Que várias áreas aí do mundo interno, externo, estão indo para caminhos não saudáveis, assim, né? De autodestruição, e a gente lutar, é o que você trouxe, né? Não baseado nessa raiva, né? Mas o que você acha que é o melhor caminho, assim, né, para a gente não simplesmente aceitar uma destruição, uma desigualdades e pessoas maltratando outras, mas também não agir a partir dessas emoções afloradas. Né? Esse é um ponto interessante. Eu gosto sempre de separar e a gente ter uma visão do que a gente controla versus o que a gente não controla. A gente é capaz de controlar o que a gente sente e a forma que a gente vai agir em relação ao que a gente sente. Então, esse é um ponto. A gente não controla como o outro vai se comportar. Então, eu acho que a questão da aceitação, ela vem muito de uma sabedoria de conseguir distinguir o que eu controlo do que eu não controlo. E o que eu não controlo, não adianta você ficar estressado, não adianta você gritar, fazer guerra, bater a cabeça na parede, porque se você não controla, você pode tentar conversar, dialogar, mostrar a sua perspectiva, mas você não controla o outro, você não controla a política de um país, você não controla, né? Então, acho que essa sabedoria é muito importante até para você ter mais tranquilidade e serenidade com a sua vida, senão você fica louco, né? Vamos combinar que é muito fácil ficar louco, né? Mas hoje em dia, e não aceitar, mas o que você está fazendo de melhor com aquilo que você pode controlar? Então, por exemplo, eu acho que quando eu ouço pessoas que têm visões políticas diferentes da minha e pergunto e questiono, eu estou realmente
curiosa, eu quero entender. E por mais que eu, no fim das contas, não concorde ainda, ou não consigo mudar de opinião, eu talvez entenda um ponto de vista diferente. E eu não consigo mudar o voto da outra pessoa, eu não consigo mudar como a pessoa vê, mas eu consigo, pelo menos, ouvir. E eu acho que esse é um processo importante de aceitação, né? Conseguir distinguir o que eu controlo do que eu não controlo. E colocar tempo, esforço e dedicação no que você controla, porque o resto, né, realmente não dá. E aí você pode ficar frustrado, lidar com essa frustração, mas, de fato, não dá para você ficar nervoso ou com raiva de tudo que não te agrada, né? Falando sobre o que a gente pode controlar, né? Eu queria, como última pergunta, falar um pouco sobre, se contasse um pouco sobre sua rotina. Eu sei que, por exemplo, esporte é uma coisa que você foca bastante, né? Então, podemos controlar certas coisas que podem fazer bem para a gente, fazer a gente pensar melhor, agir melhor. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua rotina aí no Vale do Silício. Bom, eu acordo mais ou menos, acordo cedo, medito todo dia, ainda uso um aplicativo que me guia na meditação, então ele me ajuda muito. Eu leio de manhã também, então sempre leio um livro, eu leio bastante, eu amo ler, então sempre leio tomando café. Eu tenho um jornalzinho da gratidão, em que eu escrevo 3 coisas boas, que eu sou grata, e eu acho que isso, as pesquisas já mostram que isso é super importante, aumenta a sensação de felicidade, bem-estar, então eu tento incorporar o que eu estudo no meu dia a dia também, né, o que os americanos chamam de walk the talk, e aí começo a trabalhar, e aí no trabalho a rotina nem sempre é muito específica, muito clara e muito definida. Com a pandemia, sempre tento almoçar com a família e faço esporte, né? Faço crossfit no fim do dia. Eu comprei vários equipamentos agora de ginástica para fazer em casa, mas também corro, ando de bicicleta. Mas o que eu faço mais é crossfit mesmo, e agora eu tenho feito em casa. Tento dormir cedo, assim que eu janto, eu tomo banho, tento dormir mais ou menos antes das 10. Tento não ver nenhuma televisão, nem celular antes de dormir, e aí volto a ler o livro. Nem sempre é o mesmo, eu leio mais ou menos 3 livros ao mesmo tempo, mas essa é mais ou menos a minha rotina, assim. Às vezes eu mudo um pouco, dependendo, tem época que eu faço exercício de manhã, cedo, e tem época que eu faço mais no fim do dia, depende um pouco Para ser sincera, depende da temperatura aqui. Dá bastante aí, meu. Agora tá um solzinho hoje, tá um dia bom para correr no final do dia aí. Às vezes o fim do dia é bom, mas às vezes no inverno fica muito frio de manhã e no fim do dia, enfim, tento me adaptar para não sofrer. Tony, e além dos seus livros, né, dos livros que você escreveu, que livro que te impactou muito, ou que você pode recomendar para a gente aqui sobre esse tema, ou que impactou muito na sua vida, ou outros tipos de conteúdo que não livros também? Caramba, Rick, livro para mim é assim, prepara mais 40 minutos de... Um episódio só sobre os livros. Mas eu acho que um livro que me impactou muito eu sei em inglês o nome Man's Searching for Meaning, que acho que em português é Em Busca de Sentido, pode ser, do Viktor Frankl, que eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Acho que o livro que você citou, 21 lições do século XXI, do Harari, é um livro também para quem quer entender sobre um pouco do que está acontecendo no mundo. Ele é um livro excelente, é um livro pequeno, mas excelente, e que dá uma bela forma de você, de forma geral, né, entender o que está acontecendo no mundo e todas essas mudanças. Recentemente eu li um livro que eu adorei, que é o How to Change Your Mind, do Pollan, que fala um pouco sobre os psicodélicos. Então, quem tem interesse nessa área e na consciência e tudo isso, eu sou fã, assim, achei super, super, super legal. Um outro livro que fala muito dos sentimentos, né, que é o que eu adoro, mas de uma visão uma perspectiva totalmente diferente, eu nunca tinha ouvido, que é o Why Buddhism is True, do Robert Wright, que é Porque o Budismo é Verdade. Eu não sei se esse é o título em português, mas ele fala muito sobre a ciência e a filosofia da meditação, e fala muito sobre emoção e sentimento. Então, para mim, foi um super livro, porque trouxe uma perspectiva muito nova e diferente para mim.
sobre as emoções, que é o que eu estudo. Um outro livro para que eu adoro é a Brené Brown. Então, os livros dela falam sobre vulnerabilidade, e aí, assim, o que eu mais gostei foi o Dare to Lead, que tem mais a ver com o mundo corporativo, né? Acho fundamental. Tá vendo? Eu vou ficar falando aqui horas. Maravilhoso. É um livro maravilhoso, hein? Um recente que eu li, que eu gostei, que é sobre a ciência dos hábitos, né? O Atomic Habits, que é Hábitos Atômicos, do James Clear. Fala sobre como a gente muda os nossos hábitos, que é tão difícil, né? Mas eu acho que ele dá um pouco dessa ciência. Deixa eu ver aqui. Um outro livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, aí é totalmente sem... um dos livros que eu mais gosto, uma biografia que eu não gosto de biografia, mas a biografia que eu mais gostei é a do André Agassi, porque ele é totalmente vulnerável, ele fala todas as coisas ruins que ele tem. Eu não gosto de biografia, porque geralmente as biografias mostram como os caras são incríveis. E vamos combinar que, assim, eu gosto do lado humano também, de mostrar que a gente não é incrível, que a gente erra, que a gente falha, né? Então, essa é um livro que eu recomendo muito, porque ele é muito humano. Ele mostra todo o lado frágil dele, e eu acho isso muito poderoso, assim. Eu poderia falar vários aqui, mas eu acho que esses são os livros, assim, mais recentes que eu recomendo. E, assim, o clássico... Acho que o clássico Inteligência Emocional do Daniel Goleman, para mim, ele foi muito bom também, porque eu acho que ele traz e democratiza um conceito que eu gosto muito e um conceito que eu estudo, né? E eu leio muito livro de criança também, mas eu acho que esse não vai ser o público. Livros maravilhosos. Aí, o do Viktor Frankl, quem me deu, inclusive, foi o Davi, que apresentou a gente. Esse livro. Você trouxe também do Michael Pollan, né, sobre psicodélicos. A primeira entrevista aqui no Abrindo Caminhos foi com o Eduardo Schemberg, que é um neurocientista brasileiro, PhD, que estuda isso aqui no Brasil. Então, boa sincronicidade. Brené Brown, assim, eu recentemente, uma das coisas que mais tem me feito sentido é a vulnerabilidade. Acho que a próxima que eu vou ler vai ser o do Agassi. Aí eu não sabia que era um livro sobre vulnerabilidade, né? Assim, apesar de ser sobre a história dele e tudo mais, que a vulnerabilidade entra ali, né? Para mim é um assunto muito difícil, né? Que eu acho que o orgulho que a gente tem para viver na sociedade que a gente vive, né? Então, acho que é compreensível por que existe tanto orgulho, mas que eu tenho mais buscado, acho que para a gente ser a melhor versão da gente mesmo, expandir consciência, ser mais feliz e mais autêntico, a vulnerabilidade é essencial mesmo, né? Então, ter um lugar seguro e ter exemplos práticos, assim, né? Acho que igual você trouxe da Brené e do Agassi, eu acho que é essencial mesmo. Me vieram dois outros livros que eu vou falar porque é mais forte do que eu. Um se chama Mindset, da Carol Dweck, que é muito bom, e o outro se chama Garra, da Angela Duckworth, que é pesquisadora da UPenn, Universidade da Pensilvânia, e a Carol Dweck aqui da Universidade de Stanford. São livros muito bons também, tudo a ver com os temas que a gente falou aqui, e eu recomendo fortemente. Pronto, não vou mais falar. E a gente vai colocar o link de todos esses livros aqui, vai ficar grande, hein? Mas a gente vai colocar todos aqui embaixo. Legal. E, Tony, queria que você também falasse como as pessoas podem te achar, o melhor jeito de entrar em contato contigo. Você tem seu podcast também que você lançou recentemente, como as pessoas podem saber mais do seu trabalho, enfim, livros, redes sociais, podcast. Claro. Bom, para me achar no Instagram é @ToniaCasarim. Quem quiser seguir o livro infantil é @Tenho Monstros na Barriga. Você pode... Eu escrevi o livro Core Skills também, CORE Skills, você acha na Amazon. E eu respondo todo mundo que me manda mensagem, inbox pelo Instagram e também o Twitter, @ToniaCasarim. Escolhe a mídia que eu vou te responder. Demais. Queria te agradecer demais pelo tempo, pela energia, pela sabedoria. Acho que é um tema muito essencial que, por ser sutil de certa maneira e por ser muito... É óbvio que você tem que ter, a gente acaba não falando, mas assim, acho que o reconhecimento que você vem tendo, os livros que você tem escrito, acho que mostra que a gente está num caminho bom como sociedade, assim, aí no Vale, uma brasileira aí no Vale do Silício, falando disso, pesquisando sobre isso, trazendo isso para o Brasil, levando isso igual você trouxe para Sobral, no Nordeste aqui do Brasil. Então, o potencial que isso tem de, tanto nas crianças quanto nos adultos, de reconectar a gente com essa sabedoria que a gente foi se perdendo para sobreviver mesmo, se adaptar no mundo, mas que a gente não precisa mais, a gente pode realmente ser mais inteligente emocionalmente, a gente merece
conhecer mais nossos sentimentos, saber nomear nossas emoções, para que a gente tome escolhas mais racionais no final do dia, que a gente seja mais feliz e tenha uma sociedade mais humana, por mais que pareça um papo que não conecta. Acho que você tem trazido com pesquisas, com ciência, com o seu mestrado, com a Singular, você tem, acho que, juntado muita coisa em você. Então, fico muito feliz aí de trocar essa ideia contigo e aprendi bastante coisa. Quero ouvir depois aqui de novo para anotar, principalmente os livros todos aí. Legal, Rick. Obrigada pelo convite. Foi uma honra, um prazer participar. Conta comigo, espero ouvir em breve esse podcast. Olha demais, Sônia. Obrigado. Obrigada, um abraço. Gratíssimo por ouvir mais esse episódio. Se você gostou, lembra de se inscrever no nosso canal no YouTube, de seguir a gente no Spotify, no iTunes e em qualquer player de podcast que você costume acompanhar. Cada semana eu entrevisto pessoas que são referência em espiritualidade, arte e ciência e que buscam ser a melhor versão de si mesmos. E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que pode se interessar, comenta no nosso canal do YouTube ou no meu Instagram e tamo junto, até semana que vem.